Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo direto do campo. Hoje eu estou aqui na nossa área de milho que foi plantada, tá? Para trazer algumas informações para vocês de uma tarde de campo que rolou aqui. Então, em parceria com a Comate, tá? O pessoal teve aí, organizaram uma tarde de campo com alguns híbridos. E hoje eu estou aqui com aquele cara ali, ó. Ele é o responsável do departamento técnico ali da Comate, mas eu vou deixar com que ele se apresente. E ele veio a campo aí para tomar um suador e mostrar um pouquinho de falar um pouco de manejo, o que teve nas parcelas de milho, o que foi feito na área comercial, tá? E para trazer uma coisa diferente para vocês. Então, para vocês não ficarem olhando minha cara e que vocês já estão enjoados, eu vou virar a câmera aí que hoje o papo é com ele, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui, né, a convite do Bruno para explicar um pouco mais para vocês aí o que foi a nossa ideia para demonstrar as tecnologias e o que a gente vem trabalhando aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul. Então, meu nome é Leandro Spatti, eu sou formado em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, né, e fiz mestrado na área de plantas daninhas, de herbologia, né. Então, hoje eu sou diretor do departamento técnico da Comate, né, da Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi Limitado, que tem a matriz em Toropi e a filial aqui em São Pedro do Sul. Então, pessoal, a ideia desse dia de campo era exemplificar ou tornar visual aí as diferenças de híbridos da linha da DeKalb, que é a nossa parceira, a maior parceira da cooperativa em sementes de milho. Então a gente vem aí, ao longo de essa nós vamos para a quinta safra de incentivo à cultura de milho na região central do estado do Rio Grande do Sul. Porque nós temos uma grande demanda na nossa fábrica de ração e sempre acabamos tendo que comprar milho e baixar a matéria-prima da região norte do país, né? Quando nós não temos mais estoque disponível aqui no nosso estado. Então, por que não nós incentivarmos o nosso agricultor aqui da região a diversificar as culturas, né, e inserir o milho, que é essa cultura fantástica aí no nosso dia a dia. Então, esse dia de campo aqui, ele foi focado em a gente produzir um conteúdo a campo e fazer uma explicação para o nosso grupo de produtores desse programa de incentivo à cultura do milho, para que eles possam conhecer melhor algumas estratégias e até mesmo visualizar alguns materiais que estão se dando muito bem aqui e tendo um desenvolvimento muito bom ao longo dos anos na nossa região. Então, depois nós vamos passar aqui e falar um pouquinho de cada material aqui exposto, né, na nossa área do dia de campo. Mas o foco do evento foi falar sobre as peculiaridades da produção de milho aqui na nossa região. Muitas vezes a gente acaba tendo até na faculdade de agronomia, algumas informações de que nós precisaríamos aí de 500 a 700 milímetros aí num ciclo de milho para concluir uma safra, né? E como desafio, a gente essa nossa quinta safra no nosso programa do milho, nós tivemos 3 safras que praticamente foram muito desafiadoras e por termos limitação aí do volume hídrico, né? Nós tivemos a safra 19-20, que foi a primeira safra complicada. Tivemos a safra 21-22, né? Agora, e essa safra 22-23, que é na qual nós estamos nesse momento. A 20-21 foi uma safra muito boa nossa para a região, e a 18-19 também foi uma safra muito boa na produção de milho. Ou seja, nós temos 5 safras e 3 safras frustradas, né? Frustradas, mas é um frustrado que nos deixou dinheiro no bolso, né? Uma frustração de safra que nos baixou o nosso potencial, porém nós conseguimos ter uma rentabilidade. Nós ainda conseguimos tirar o custo do milho e sobrar ainda um capital para giro de caixa, numa época que nós não temos muito recurso, né? Nessa época em janeiro, que a grande maioria dos produtores, né, nesse programa semeiam variedades hiper precoces para que a gente possa fazer uma safrinha de soja. Então esse sistema
está sendo aprimorado aí para que a gente consiga aqui na região sul do Brasil, aí, mais precisamente aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, que a gente consiga implementar. Hoje, com a genética que nós temos disponível, conseguimos, né? Nós temos áreas irrigadas e áreas de sequeiro, onde a gente já está indo aí para o terceiro ano conseguindo implementar safrinha. Aqui nessa área, o objetivo da área comercial é isso, né? A área do Bruno é a gente produzir um milho hiperprecoce, colhê-lo agora até o dia 10 de janeiro e entrar com uma cultura de soja safrinha. Tivemos aí um ano que nós estamos somando ali, dá em torno de 200 a 250 milímetros de chuva ao longo do ciclo. Então, nós olharmos um pouquinho para o passado, seria muito difícil nós conseguirmos ter uma produtividade de milho com esse volume hídrico em variedades que nós tínhamos na década de 80 e 90. Né? Porque essas variedades tinham comportamentos diferentes. Então vocês podem dar uma olhada, se o Bruno puder filmar. Nós perdemos aí praticamente todas as folhas abaixo da espiga. Algumas plantas têm uma, duas folhas verdes ainda abaixo da espiga. Então nós temos hoje esse comportamento das variedades, onde elas acabam no momento do pendoamento, ou seja, no momento onde elas mais demandam de um volume hídrico, ou seja, aqueles 30 dias ali, 15 dias antes do pendoamento e 15 dias após o pendoamento, é o ponto crítico, né, da cultura do milho. Então, nesse ponto, nós acabamos perdendo o bacheiro, né, dessas nossas plantas, devido ao balanço hormonal delas e o acúmulo de etileno, que é uma situação normal da planta quando ela entra em déficit hídrico. Porém, as plantas da nossa população acabam não falhando a espiga, né? O que nós temos como corriqueiro quando falta chuva ou a planta pendoa no seco, nós temos aquela clássica espiga de grãos esparsos e aleatórios fecundados, né? Então, esse comportamento era o que nós tínhamos como clássico. E hoje, mesmo em condições extremas, nós ainda conseguimos produzir um milho colhendo grão, né? Então, aqui nós utilizamos um manejo com pré-emergente, um lançamento da Bayer chamado Adengo, né? Ao longo dos anos, a gente sempre vem utilizando atrazina e simazina no controle de invasoras como pré-emergente aqui para nossa região. Nós temos muito problema de Richardia brasiliensis, de mata-pasto, as folhas estreitas, capim-pé de galinha, milhã, papuã, capim-arroz. Temos problema também de buva. Então essa rotação de produto e principalmente de mecanismo de ação, porque não basta a gente rotacionar produto, nós precisamos também rotacionar mecanismo de ação, nos está trazendo um grande proveito aí para a cultura da soja subsequente, né? Então, só um dado para vocês, aqui no nosso programa do milho, nós estamos extraindo algumas informações e ao longo desses 5 anos aí, os produtores, a gente acaba tendo como resultado nos produtores um acréscimo ao longo do cultivo de soja, porque nós temos algumas áreas que eram feito lado a lado, né? Onde uma área onde a gente semeou milho e no meio do talhão soja, e naquela outra metade a gente fez milho e soja safrinha contra uma safra de soja, né? E no próximo ano foi soja em área total e nós colhemos essas duas áreas separadas. Então nós podemos comparar a área que teve rotação com milho com a área que não teve rotação com milho e ter um resultado aí de 7 a até 12 sacos de soja por hectare de diferença, né? Ou seja, o milho ele tem uma raiz aí que vai normalmente a 1,5 metro de profundidade, então ele consegue ciclar muito nutriente que está lá embaixo e que a gente não está conseguindo explorar com a raiz do soja. Então ele explora um extrato totalmente diferente do que a gente está acostumado. Nutrientes lixiviáveis que a gente tem aqui na região, porque a gente tem pouca matéria orgânica nos solos da nossa região, são solos bem arenosos, e essa exploração radicular do milho é fantástica para trazer para cima fósforo, potássio, boro, enxofre, né? E fazer essa ciclagem de nutrientes e tem N vantagens
da cultura da soja. Então aqui nós estamos olhando também para uma lavoura onde foi semeada no dia de campo aqui com uma semeadora manual, né? E nós procuramos exemplificar o que é um coeficiente de variação perfeito de semeadura. Ou seja, aqui nós estamos falando de plantabilidade, né? Estamos falando aí de um dado que rouba uma produtividade de maneira muito silenciosa na cultura do milho. Então nós temos aí um dado Brasil que de alguns estudos científicos que falam em 40% coeficiente de variação das semeadoras de disco, né, pro âmbito Brasil. 40% de variação, o que é isso? Na verdade, se nós pensarmos aí em 3 sementes no metro, nós estamos falando de 33 centímetros de intervalo em cada semente, né? E esses 33 centímetros de intervalo em cada semente seria o nosso cenário perfeito. Cada 1% de variação, ou cada variação que nós tivermos em porcentagem do perfeito, é o nosso coeficiente de variação médio, né? Um dado de produtividade. Para cada 1% de variabilidade que nós tivermos no posicionamento da semente na linha, normalmente nós temos uma queda em torno de 70 kg de milho por hectare. Por isso que normalmente o pessoal fala, as semeadoras a vácuo, elas realmente se pagam na cultura do milho, em detrimento do CV, né? O CV ele é muito importante para a cultura do milho. Então aqui, vocês podem ver depois, ao longo do caminho que nós devemos transcorrer, algumas variedades e as espigas muito parelhas, né? Cada planta teve a mesma condição de se desenvolver, que é isso que a gente busca numa cultura agrícola. Nós queremos que cada planta tenha a mesma condição, né? Que tenham as mesmas quantidades de nutriente, de exploração do solo, tudo perfeito, né? Então esse ponto da plantabilidade nós temos que levar muito em consideração, porque isso nos rouba muito potencial. Nós podemos ter plantas duplicadas ou sementes posicionadas uma ao lado da outra que podem não produzir espiga, né? E uma espiga por metro quadrado é um dano na nossa produtividade final muito relevante. O nosso dado da nossa região aqui, semeadoras a vácuo normalmente ficam em torno de 8% a 3% de coeficiente de variação. Foram os extremos assim em condições normais de trabalho. Vai variar muito a calibração do vácuo, da pressão, né? Para que dependendo de como é essa semente, a gente acaba tendo essas regulagens mais... A calibração, né? Porque a regulagem é o grosso e a calibração é o nosso ajuste fino. E aí nós temos que prestar atenção nisso. Eu, normalmente, quando eu acabo escolhendo ou tentando escolher a peneira dos híbridos, e a gente sabe que esse tal híbrido vai ir atender um mercado de um produtor que tem uma semeadora a vácuo, a gente preconiza semente redonda e não semente chata. Ou seja, semente mais da base da espiga ou da ponta da espiga, né? São sementes redondas. Elas têm uma plantabilidade melhor em semeadoras a vácuo do que grãos mais chatos, que são um pouquinho mais... tem uma superfície que casa melhor o grão redondo do que o chato na questão do vácuo. Então, plantabilidade, pessoal, é muito importante. Outro ponto interessantíssimo: dessecação antecipada. O milho tem que arrancar no limpo. Ele não pode ter competição com planta daninha de jeito nenhum. E eu não falo só competição de planta viva. Ah, mas Leandro, nós vamos dessecar essa área, essa planta já vai estar morta. Existe competição física. Um esqueleto de uma planta do lado de uma planta que está emergindo é como se fosse um prédio do nosso lado. Ele vai barrar a radiação solar. E essa planta, principalmente no milho, o milho mais do cedo, ele vai ter uma dificuldade maior de se estabelecer ou de transpor essa dificuldade, de aumentar o seu crescimento, né? E isso vai refletir na produtividade final. Então, dessecação antecipada. O recomendado normalmente são 30 dias. Depende muito da taxa de degradabilidade dessa cobertura. Ah, é um nabo que se degrada mais rápido, vai rolar. Nós temos que tentar prostrar essa planta, deixar ela plana, né? Se precisar aplicar um herbicida e depois entrar com manejo mecânico com rolo faca,
perfeito. Nós vamos ter uma transposição de umidade da planta para o solo e depois também não vamos ter essa competição física, né, da planta morta com a cultura do milho. Um outro ponto interessante, assim, ó, a alelopatia. Por exemplo, o azevém ele causa uma certa alelopatia no milho. Então, cobertura com azevém que não tem pastejo, ou seja, que está com uma massa alta, recomenda-se fazer um manejo um pouco mais cedo desse azevém. Então, plantas mais fibrosas, que a gente sabe que vai ter uma dificuldade maior, depois até na operação de plantio, né? A qualidade dos discos de corte também tem que estar super afinada, discos novos, né? Com fio dentro da recomendação, sem muito desgaste. E esse ano nós tivemos uma particularidade, esse ano nós tivemos uma emergência desse milho de agosto, um ano muito frio, né? As variedades tiveram uma dificuldade de se estabelecer no início do cultivo muito alta, muito grande. Então nós estamos tendo está refletindo essa baixa temperatura do cedo na nossa soma térmica, aonde os milhos, que essa época já eram para ter atingido a maturação fisiológica e já está perdendo umidade, não finalizaram seu enchimento de grão. Então nós vamos nos tardar um pouco ou colher esse milho um pouco mais úmido, dependendo da avaliação lá em janeiro, para o plantio da soja, né? Então esse ano foi uma particularidade desse ano. Manejo de planta daninha, né? O milho é muito importante, aquele período crítico de interferência, ou seja, o milho ali em torno de 55 a 65 dias, a partir da semeadura ele tem que estar no limpo. É o período assim, ó, por isso a importância do pré-emergente. O milho tem aqui, nós estamos finalizando a cultura do milho praticamente só com milho. Tanto no manejo com adengo, aqui nas parcelas, quanto no manejo com prima top, né? Lembrando, tem algumas diferenças entre uns e outros, né? O adengo ele tem área de azevém, ele tem uma performance fantástica aí em ajudar a dessecar esse azevém, ou seja, aplicar o pré-emergente para plantar a cultura. Ele tem uma eficácia sobre azevém para dessecar azevém muito boa, auxilia muitos produtos de dessecação, né? Então existe o posicionamento de um e de outro baseado no espectro de plantas daninhas que a gente tem na área para controlar. Coisas para cuidar, para quem está entrando na cultura do milho também, residual de herbicida. Aqui a gente tem bastante área de várzea, produtor buscando alternativa ao arroz. O milho é uma cultura bastante sensível à umidade excessiva do solo. Então a gente tem que ter um conhecimento de drenagem do talhão muito apurado. Então eu não recomendo, em áreas que não são tão bem drenadas, a entrada de milho logo como primeira cultura alternativa do arroz. Tem que conhecer melhor a drenagem dessa área. O milho ele é muito sensível ao grupo químico das imidazolinonas, herbicidas utilizados no arroz como Only, Fix, Imazetapir. O milho é muito sensível, né? E causa um efeito quase praticamente irreversível na cultura do milho. Então tem que ter muito cuidado com a área que tem de arroz que já tem aplicação de Fix, tá? Ou de imidazolinonas em geral. Primeiro ano colocar uma soja e não um milho, né? Para a gente observar o nível de residual que esse solo tem. Aplicações prévias de Imazetapir e de metsulfuron, né? Isso aí tem que cuidar muito, principalmente o manejo de pastagem antes de entrar o milho. Então são cuidados que nós temos que visualizar. Pessoal, uma coisa que eu queria mostrar mais de perto para vocês, que é uma característica bastante interessante, muito importante, que é o diâmetro do sabugo, né? Aqui eu estou com um material com o sabugo um pouco maior, né? Um sabugo que retém uma umidade, e isso daí influencia diretamente o ciclo dele, né? Que é o milho precoce que nós temos, que é o 177. Esse sabugo do 177, o 177 ele tem uma característica de ter um ciclo mais longo que os demais materiais da Decalb. E uma das funções, uma das características que ele tem é o número de folhas de palha na espiga, né? E o diâmetro desse sabugo. E essas duas características somadas, elas vão influenciar diretamente no quanto esse milho vai conseguir ficar no campo até nós termos um ponto de corte. Então ele é um dos milhos ele é o milho mais tardio do portfólio.
né, daqui ofertado aqui no sul. Ele tem uma das características, ponto de corte. Se o produtor está buscando uma silagem, né, saindo um pouquinho do assunto milho-grão, ele é um milho que permite uma janela de corte um pouco maior. Então, pensar muito bem no híbrido que vai posicionar na área para ajustar o que nós temos de maquinário disponível, como que vai ser essa colheita, vai terceirizar, qual que é a velocidade de corte, a velocidade de construção do monte da silagem. Então nós temos que verificar todos esses quesitos no momento da escolha do híbrido, junto com o técnico que vos atende aí, né? Ó, já temos um sinal bom aí, né, Bruno? Daqui a pouco vamos correr, vamos aguentar firme, hein? Mas por enquanto a chuva acho que vai ser um remédio para nós aqui, não vou dar muita bola para ela. A câmera é prova d'água? Eu acho, vamos descobrir agora. Então vamos descobrir agora. Outra coisa, pessoal, híbridos de qualidade, nós temos várias marcas no mercado aí que as líderes de mercado têm essas características em comum, que e principalmente aqui a DeKalb, tem o diâmetro de sabugo padrão. Essa questão da gente regular côncavo de máquina e rotor, para que nós tenhamos uma abertura uma abertura ali para esse sabugo ser debulhado. Se nós apertarmos demais essa folga, nós podemos quebrar esse sabugo, e se nós folgarmos demais vai passar em espiga inteira, né? Então nós temos que achar o ponto perfeito. Só que quando a gente acha esse ponto perfeito, se a lavoura não tiver, ou se a variedade não conseguir nos proporcionar um diâmetro de sabugo ok, nós vamos ter muita variabilidade no funcionamento da colhedora, né? Então são características que nós precisamos buscar numa planta de milho, que é o diâmetro do sabugo, né? Então depois nós vamos ver mais pra frente ali nos híbridos hiper precoce. Eu vou arrancar uma espiga aqui do 177 da parcelinha aqui para vocês verem. Vou quebrar, nós vamos olhar os dois extremos. Vamos olhar uma planta de milho das mais tardias, digamos assim, né? Que é classificada como precoce, e nós vamos ver um exemplo de uma planta de milho hiper precoce no final da parcela, essa diferença aqui no diâmetro do sabugo, tá? Eu vou arrancar uma planta aqui do 177 para que a gente tenha vou pegar essa aqui mesmo, para que a gente tenha uma noção melhor de diâmetro de sabugo ao final da parcela. Então, Bruno, acho que vamos dando uma caminhada. Vamos adiante. Temos o 290, que é um milho de... Vamos colocar em padrão produtivo. O 177 é um milho de mais baixa tecnologia, né? Um milho para quem quer investir pouco ou tem alguma limitação física, química, uma área de primeiro ano, quer conhecer a cultura do milho. É um milho que aguenta mais desaforo, como a gente chama, né? É um milho mais rústico. É um milho de teto produtivo mais baixo, um milho que tem um teto produtivo aí em torno, colocando ele numa área top, vai produzir seus 140, máximo 140 sacos aí, né? E tem características muito parecidas com o 290 no quesito ciclo, né? O 290 ele é um pouquinho mais precoce, ele é um pouquinho mais rápido, e é um milho com potencial de chegar a 200 sacos mais tranquilamente, né? É um milho muito top para silagem, qualidade de silagem show de bola, né? Dentro dos híbridos da CGL ele ficou muito bem cotado, junto com o 235 e o 230, milhos que tem uma conversão alimentar fantástica. E temos também, mais aqui à frente, vamos seguir o papo aqui abaixo da chuva. E tá chovendo. Não sei até quando nós vamos conseguir, porque nós vamos discorrer. 255 é um milho super precoce da DeKalb, né? É um milho que está se destacando, aos poucos ele vem ganhando o seu mercado. E é um milho que tem um sabugo um pouquinho mais fino, né? Aqui nós temos um dos milhos de mais alto teto produtivo da DeKalb, que é o 235. Ele é tido como um super precoce rápido, ele é quase um hiper, né? É um dos milhos de mais alta caixa produtiva da DeKalb, junto com o 230. Então ele é um milho ele é mais exigente de fertilidade, né? E ele tem algumas características muito parecidas com o 230. Ele só difere um pouquinho do porte. Vocês podem ver ali que na parcela do 230, a partir da bandeirinha vermelha aqui, ó, ele já vai ficar um pouquinho mais alto
de porte, né? E aqui nós temos o nosso principal material aí, que é o Decalb 230, que é o hiper precoce. Esse ano nós já temos ele na versão Pro 4, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que eu via falando lá atrás, que é o diâmetro do sabugo, né? Então temos um milho aqui precoce. Olha o empalhamento desse milho aqui, ó. É muita folha de palha, né? Então nós temos aqui um precoce e aqui um hiper. Olhem a diferença de sabugo. Aqui, ó, nós temos um milho mais verde, né? Ele tá mais verde. Só que aqui o centro do sabugo no 230 ele é mais enxuto do que no 177. E esse empalhamento dos dois vai diferir no ciclo final. Bruno, acho que nós vamos ter que encerrar. Vamos ter que abortar. Porque, né, estamos tomando um chuveirão. Tá, beleza, pessoal? Nós vamos parar por aí que chegou a chuva. Vou virar que vocês darem uma olhada, ó. Não vou nem conseguir clicar aqui. Aí, ó. A chuva chegou, tá? Mas acho que já deu pra dar abortar um pouco o que foi. Meio que o nosso dia de campo de forma virtual aí. Valeu, Spot. Brigadão, tá? Valeu. Eu vou largar esse vídeo aí. Vocês já aproveitem, se inscrevam no canal e dê um like aí pra dar uma força, porque a chuva tá gelada, tá? Nós vamos fugindo. Valeu, pessoal. Brigadão e até o próximo. Tchau, tchau.